Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco apresentam Tubi e Ted, a incrível jornada de um vira-lata. Obra original criada e escrita por Adriano Marcena. Já escolhi o meu cão. Sábado pela manhã, Laura, Jaque e Ted chegaram ao CTCG e nas proximidades do pátio foram recebidos por Nick e Anne para uma conversa inicial. Os pais de Ted pediram que ele ficasse sentado no banco de madeira, enquanto conversavam com os treinadores. Nick perguntou se o cão-guia seria para Ted, e os pais confirmaram falando do histórico do filho adotivo. O instrutor deu um sorriso aguado, pois não acreditava que o cão-guia seria para uma criança, e perguntou a idade de Ted. 11, mas faz 11 no mês que vem, disse Jaque. Nick respirou fundo e pediu que Anne providenciasse a vinda do cão-guia que seria adotado naquele dia. Enquanto isso, sentado no banco, Ted balançava os pés e adivinhem quem estava dormindo debaixo do velho banco de madeira. Exatamente ele, Tubi, que acordou com o barulho, alongou-se e se levantou e foi cheirar o visitante. Sentindo um fungado na perna esquerda, Ted tomou um susto e bateu com a mão direita nos óculos sem causar danos. Ao esticar o braço direito e alisar a cabeça do filhote, recebeu, em troca, uma lambida em sua mão esquerda. Aquela lambida era uma maneira de dizer olá para Ted. Aqueles gestos tátil e químico foram suficientes para estabelecer o marco do início de uma grande amizade. Pensam que pararam por aí? Nada. O cão sentou-se ao lado da perna de Ted enquanto recebia carinho na cabeça. Anne trouxe Sebastian B. para o centro do pátio e o apresentou a Jaque e a Laura, pois era o cão que havia concluído todas as etapas de treinamento. Os pais o acharam muito grande e temiam um ataque a Ted. Todavia, Nick explicou que se tratava de uma das melhores raças para um cão-guia e que o tamanho não seria problema, porque o menino iria crescer nos próximos 8 anos. Enquanto Anne levava Sebastian B. de volta para o canil, Laura e Jaque perceberam a interação entre Ted e o pequeno cão que naquele momento atravessava as pernas do filho sem derrubar a bengala branca. Ted passou as mãos por todo o corpo do filhote e disse: "Vou chamar você de Tubi. É comprido e se parece com um tubo." Naquele momento, Tubi ficou sabendo o seu nome. Colocou as patas nos joelhos de Ted e lambeu seu rosto por 3 vezes, desta vez por cima dos óculos. Ted abriu um sorriso nunca visto pelos pais. Era um riso que brotava da camada mais profunda de sua paz interior. E isso se dava porque ele havia encontrado alguém muito especial. Os pais se emocionaram e Ted, retirando os óculos, passou-os para a mãe e pediu que os limpasse. E assim ela o fez rapidamente e colocou os óculos no rosto do filho. Na ocasião, seus pais puderam ver os olhos indefesos do filho se encher de prévias lágrimas, inundadas de intensa alegria, que festejavam por não se derramarem sobre a face do menino. Através dos sinais de antecipação, Tubi já pressentia o estado emocional de Ted muito antes das lágrimas se derrubarem sobre o seu rosto. Tratou de ficar bem junto de Ted para lhe dar apoio emocional. Percebia-se que, a qualquer momento, o rabo de Tubi romperia por tamanha intensidade da alegria representada pelos movimentos. Pela primeira vez, Ted percebeu que entendia o que Tubi dizia. Eles conseguiam se comunicar verbalmente como se fossem 2 humanos. Ninguém sabia, mas Ted, por ter nascido cego, havia desenvolvido uma habilidade rara: a sensibilidade para estabelecer conversas racionais com animais de outras espécies. O incrível era que o menino não sabia de tal aptidão, vindo a descobrir o fenômeno no momento em que Tubi falou com ele. Antes, o filhote acreditava que os cães falavam normalmente com os humanos. Somente depois percebeu que eles não compreendiam o que os cães falavam. Para Tubi, até aquele momento, somente Ted possuía a capacidade de se comunicar verbalmente com os cães. Ted tentou estabelecer um diálogo com os outros cães, mas não recebeu respostas. Ao que parece, Ted conseguia conversar unicamente com Tubi.
O menino chamou sua mãe e falou baixinho no ouvido dela que ele e Tube conseguiam conversar. Laura sabia que se tratava de uma brincadeira, que fazia parte da fértil imaginação das crianças, e fez apenas um comentário. Se eu fosse vocês, não contaria a ninguém esse segredo. Ficava de boca fechada. O menino prometeu à mãe que jamais contaria aquele segredo para qualquer outra pessoa. Nick e Anne regressaram do canil e ouviram a sentença de Ted. Já escolhi o meu cão. É esse aqui. O nome dele é Tube. Diga oi para todos, Tube. E o filhote levantou a pata direita para saudar a todos, com um ar de riso espontâneo e cheio de simpatia. Sabemos que cães não riem, mas aquele filhote parecia ter a capacidade de sorrir. Jack e Laura estavam perplexos, pois nunca tinham visto Ted tão expansivo e empolgado. O pai perguntou se aquele filhote também fazia parte do treinamento dos cães-guias. Nick arregalou os olhos, abriu a boca, ergueu e arqueou as sobrancelhas e salientou que Tube não tinha raça adequada para ser um cão-guia. Ted, ignorando Nick, voltou a afirmar que ele seria o seu cão-guia. O treinador não concordou e enfatizou que aquele SRD não estava na lista para a adoção. Os pais se entreolharam e ficaram sem entender. Todavia, Anne esclareceu que o fato de não possuir uma raça específica para se tornar um cão-guia e não estando matriculado no programa de formação do centro de treinamentos, o filhote era um cão diferenciado e muito determinado. Ted foi rápido, pediu licença e perguntou: o que faz um cão-guia além de andar ao lado de uma pessoa cega? Anne respirou, soltou um riso rápido e, após olhar para Nick, respondeu: o cão-guia é como se fosse os olhos de uma pessoa cega, entendeu? Ted balançou a cabeça para dizer que havia entendido e questionou: um cão-guia é melhor que a minha bengala branca? Todos sorriram, inclusive Tube, e Anne completou: sim, bem melhor, porque uma bengala branca ou verde é muito útil para quem precisa usá-la. Ela esbarra em muita coisa que está no chão e avisa para a pessoa cega não esbarrar. Mas a bengala, qualquer que seja a sua cor, jamais conseguirá amar as pessoas. Naquele instante, Tube pulou no colo de Ted e se abraçaram intensamente. Anne, vendo aquela grande demonstração de afeto e cheia de ansiedade, assumiu o compromisso de acompanhar a rotina de exercícios de Tube para que ele concluísse as etapas de sua formação. Deixou claro que era preciso Nick concordar e explicou: teremos a fase de familiarização do cão, treinamento e adaptação do cão-guia ao humano. Sob o olhar indignado de Nick, Anne ainda destacou a festa da graduação como uma das fases. O treinador, irritadíssimo, pediu licença aos pais de Ted e chamou Anne para uma conversa reservada. Ao se afastarem um pouco, esclareceu: Anne, você não acha que está indo longe demais? Lembre-se que está dando esperanças a uma criança. Você sabe que a Cidade das Árvores é o único lugar no mundo onde uma criança cega ou com baixa visão, acima de 10 anos, pode andar com um cão-guia pelas ruas. Anne foi rápida. Ele não terá problemas, desde que os pais sejam responsáveis pelo cão. Para Nick, se uma criança não tinha responsabilidade legal sobre si, não poderia ter sobre um cão. Insistia que a lei municipal deveria ser revista e exigia idade mínima de 18 anos para as pessoas possuírem um cão-guia. Anne escutou e pensou em tudo o que estava estudando, principalmente nas novas pesquisas sobre outras raças que eram usadas para cães-guias. Nick, impaciente, prosseguiu firme. Anne, você sabe muito bem que seguimos critérios genéticos e comportamentais até selecionarmos um candidato para o treinamento, e que apenas 40% deles são aprovados. Por isso, não podemos treinar qualquer cachorro para transformá-lo em cão-guia. Sabe muito bem que não aceitamos SRDs. A jovem estagiária escutava a fala do instrutor que não conseguia convencê-la. Para ela, havia um forte cheiro de discriminação. Entretanto, respeitava que Nick expusesse suas opiniões, até porque ele era o experiente treinador que coordenava o CTCG. Sei que há novas pesquisas surgindo, que outras raças, além das tradicionais, podem ser treinadas para cães-guias. Anne, não sei o que dizer.
O cão tem lá suas habilidades, apresenta perfil prestativo, parece ser bem adaptável e é muito alerta. Contudo, transformá-lo em um cão-guia é algo bem mais complexo. Entregar a vida de uma criança nas mãos de um cão-guia sem raça adequada poderá levá-los ao fim de seus dias. Anne ouviu atentamente os argumentos de Nick, que prosseguiu com um semblante muito pensativo. Preocupo-me com o equilíbrio temperamental desse SRD. Será que é capaz de acompanhar o ritmo acelerado de uma criança? Algo que um labrador, um pastor, um golden ou um border faz de maneira muito tranquila? A estagiária não respondeu e lembrou que Tube tinha saúde boa, bom temperamento e incrível espírito de liderança. Nick arregalou os olhos e questionou: como sabe que o SRD está bem de saúde? Ela baixou a cabeça delicadamente e com a voz amena respondeu: pedi hemograma completo e bioquímicos para saber as condições de sua saúde. Depois iniciei uma série de suplementos. Nick sabia que às vezes Anne quebrava certos protocolos e tais atitudes o preocupavam. Com um ar de desprezo, o instrutor questionou: não sei o que levou você a defender e até confiar nesse vira-lata. A estagiária, de forma irônica, disparou: se você fosse um vira-lata tentando dar o melhor de si para se tornar um cão-guia, eu daria o maior apoio e tentaria sempre ajudá-lo. É isso que me levaria a apoiar esse SRD. Naquele momento, o silêncio foi soberano entre os dois. Nick deu 2 passos adiante para deixar o ambiente. Todavia parou, colocou a mão na cintura, olhou para baixo muito compenetrado, virou-se para Anne e alertou-a. Percebo que tem bom coração e que verdadeiramente ama os animais. Mas sabe que para ser um cão-guia de verdade não é preciso apenas ser saudável e ter muita força de vontade. Deveria indicá-lo para ser um cão de assistência. Talvez fosse um bom cão para autista, um excelente cão de alerta, cão de suporte emocional, que ajuda na terapia para o bem-estar dos outros animais, inclusive de humanos. Poderia ser cão bombeiro, cão ouvinte para ajudar os deficientes auditivos, ou cão delivery para entregar remédios, comidas ou bebidas, que se tornou comum demais na pandemia. Anne ouvia, sem dar muito crédito às soluções apresentadas por Nick, que tentava encontrar uma boa justificativa para se livrar de Tube. Enquanto ela respirava fundo, tentando se controlar para não ser grosseira, ele prosseguiu: podia ser um pet para programas de terapia assistida com animais, auxiliando na saúde mental dos humanos. A bichoterapia tem ajudado muito aos pacientes. Você sabe que os cães também são terapêuticos. Poderia se destacar ajudando outros cães no turismo pet-friendly. O que acha? Quando Nick concluiu com uma pergunta, Anne estava fervilhando de raiva e respondeu: a força de vontade, a busca pela realização de um sonho é o que move os seres, Nick. É o que faz nossas vidas ganharem sentido. Nick soltou um riso curto de deboche por acreditar que cães não sonhavam. E Anne, percebendo o ar de gozação, não teve outra opção a não ser implorar: dê uma chance ao filhote. Você sabe que cães são seres complexos, com natureza biológica e emocional passíveis de sofrimento. Não precisa negá-lo porque é um desqualificável vira-lata. Negue-o se não tiver condições de ser um bom cão-guia. Se concordar, ficarei responsável pelos cuidados dele e você fará o treinamento e o teste final para a graduação. Nick não sabia o que dizer e Anne prosseguia a insistir, agora com jovens lágrimas a agonizarem em seus olhos. Confie em mim, Nick. A estagiária, timidamente a choramingar, salientou que não poderia abandonar um cachorro cujos olhos diziam que seu sonho de vida era se tornar um cão-guia. Aqueles argumentos de Anne soaram aos ouvidos de Nick como um amontoado de bobagens imaturas. Evitando ser agressivo, Nick emudeceu e lentamente foi saindo. Passou pelos pais de Ted, acenou para eles e subiu até o escritório para pensar na situação. O treinador tinha certeza que cães não possuíam sonhos, não formulavam projetos de vida e seus olhos não diziam se gostaria de se tornar cães-guias, cães-atletas, cães de guardas, cães ouvintes, de resgate ou farejadores. Para Anne, Nick talvez estivesse coberto de razão por defender tudo o que estudou.
A grande questão para a estagiária era que ele não acreditava nas novas pesquisas, que, em tese, garantiam que outras raças, além das tradicionais, poderiam ser eficientes cães-guias. Enquanto Tubby e Ted brincavam no banco, Nick desceu do escritório e pediu que Anne se sentasse para escutar o que ele tinha a falar. Lembra-se daquele pastor que estava sendo treinado para ser cão policial, farejador de drogas e encontrar pessoas desaparecidas em escombros? Anne foi rápida. Fala de Simão, o pastor? Nick confirmou e lembrou que Simão foi demitido do treinamento porque era muito manso para ser um policial. Salientou que, da mesma maneira, poderia acontecer com Tubby. Destacou que investiram tempo e dinheiro em treinar um cachorro que talvez não servisse para o trabalho de cão-guia. Com a expressão irritada, ela permanecia pensativa. O instrutor ressaltou que o vira-lata ocuparia a vaga de um cão com mais aptidão para o trabalho e que poderia trazer resultados muito positivos para o centro de treinamentos e para as pessoas cegas que conviveriam com ele. Anne não se conformou e entendeu a postura de Nick como discriminatória. Nick também explicou que os cães são semelhantes aos humanos quando se trata de inclinação, levar jeito ou não para determinadas coisas. Simão desenvolveu a função de guarda, mas não tinha aptidão para trabalhar muitas horas como cão policial. Anne comentou que o caso de Simão era uma bela história, mas gostaria de saber se ele iria ou não aceitar Tubby nos treinamentos para cão-guia. Impaciente e demonstrando insegurança, Nick coçou a cabeça e andou de um lado para o outro. Respirou fundo e explicou. Meu lado racional me diz para não o aceitar. E me pergunto se não estou errado. Pensei muito e não gostaria de parecer um treinador cheio de discriminação só porque ele não traz em seu DNA genes apropriados para se tornar um cão-guia eficiente. Anne escutou atentamente, mas sua paciência estava se esgotando e ela pediu a Nick que fosse direto ao assunto. O instrutor baixou a cabeça, fez o lábio inferior deslizar para fora da boca sobre a pressão dos dentes superiores e expôs pausadamente. Não sei onde estou com a cabeça, mas vou autorizar o treinamento desse filhote SRD. A estagiária explodiu em sorriso. Levantou-se e abraçou Nick para agradecer. Ela aproveitou o ímpeto para alertá-lo. Não irá se arrepender. Tubby nasceu para ser cão-guia. A questão toda é que ele veio no corpo de um incrível vira-lata. Em tese, ser vira-lata ou SRD não é problema algum para os cães. Nick pontuou firmemente. Estou sendo óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito e em outras ocasiões repetido várias vezes. Serei muito rigoroso na avaliação dele, entendeu? E para terminar, lembre-se que é mais fácil o menino se moldar ao cão que o cão a ele. Com todo o respeito que tinha por Nick, Anne balançou a cabeça e concordou. O treinador, antes de sair, fez a última observação. Terá que fazer uma entrevista com o menino para saber se ele está apto a ter um cão-guia. Depois, novo teste com o menino para saber se ele tem o perfil para o tal SRD. Nick pediu licença e foi atender um casal que havia chegado ao centro de treinamentos. Enquanto isso, Tubby estava bem acomodado ao lado de Ted no banco de madeira, quando a veterinária do CAC apareceu e ele rapidamente tentou se esconder por trás do menino, mas ela o viu e o pegou nos braços. O medo invadiu a cara de Tubby depois que seu coração entrou em pânico. Jack e Laura apenas observavam. Anne se aproximou e perguntou à veterinária se estava tudo bem com Tubby. A médica do CAC disse que procurava o filhote há algumas semanas, pois seria adotado por um casal. Naquele instante, os olhos de Tubby se afundaram em tristeza. Anne percebeu e explicou que ele iria seguir para a adaptação na casa da família de Ted e mostrou os familiares que a cumprimentaram de longe. A médica veterinária fez uma expressão de surpresa e espanto. Será treinado para ser cão-guia? Sim, disse Anne, que tratou de completar. Por fora ele é um vira-lata brincalhão. Por dentro possui a alma de um poderoso cão-guia. Naquele momento, Ted levantou-se e perguntou, Tubby, onde você está? E o cãozinho deu um pulo do braço da veterinária e foi parar do lado do menino, que rapidamente tratou de acariciá-lo.
Todos riram e Anne explicou à veterinária que seria melhor deixá-lo com Ted e tratou de perguntar sobre a saúde da mãe de Tube, que vacinas ele havia tomado, quais exames foram feitos. As duas conversaram rapidamente enquanto Jack e Laura se preparavam para deixar o CTCG. Ted tratou de perguntar se Tube iria com ele para casa. Após a saída da médica veterinária, Anne disse que sim e avisou aos pais. Ele ainda não tem registro aqui. Vocês irão levá-lo e na segunda-feira eu passarei na residência de vocês para saber como anda a convivência com o menino e com a dinâmica da casa. O segredo é o acolhimento que vocês irão dar a ele. Do pouco que conheço, ele é muito familiar e bastante amigável. Não se esqueçam de que essa convivência já faz parte da familiarização do cão e do início dos treinamentos. Confio nele e em vocês. Enquanto Anne e os pais de Ted conversavam sobre ração, vacinas, suplementos vitamínicos, banho e cuidados com a higiene, Tube disse a Ted que gostaria de se despedir de um grande amigo. O filhote mordeu a bengala do menino e o guiou até a morada de Horus. Com os olhos emocionados, Tube agradeceu ao cão-guia aposentado pelos ensinamentos para a vida e por todo o seu carinho. Permaneceram em silêncio por alguns instantes e uma afetuosa troca de lambidas de gratidão selou aquela forte amizade. Tube encerrou a conversa, dizendo que voltaria a visitá-lo. Audiodescrição, página 43. Imagem em preto e branco. Tube lambe o rosto sorridente de Ted, que está com a bengala inclinada para a direita, de óculos escuros, camisa tipo polo, sem bolso e com gola preta. Nesse ínterim, os pais de Ted e Anne trocaram os números de telefone e confirmavam os nomes nos perfis das mídias sociais. Ao regressarem para a sala, Tube pediu a Ted que se abraçasse em uma das pernas de Nick em sinal de agradecimento. Assim o menino fez e o cão colocou as patas na outra perna do treinador, que tratou de alisá-los e desejar boa sorte. Anne aproveitou e fez uma foto. Nick, apesar de estar insatisfeito com a atitude da estagiária, relaxou porque sabia que Tube seria reprovado nos primeiros dias de treinamento. Naquele sábado, Sebastian B. ficou sabendo que iria guiar uma senhora cega que morava na cidade longe de tudo, contemplada com um programa de adoção do CTCG. Por outro lado, para o conhecimento do mundo e a alegria de todos, Tube e Ted iniciaram naquela manhã uma das mais incríveis histórias de companheirismo e amor entre um cão e um menino. Primeiro final de semana de Tube e Ted. Antes de chegarem a casa, foram a Miau Au, a loja de seu pet, e compraram vasilhas para água e comida, um saco de ração e uma caixinha para Tube fazer suas necessidades. Tube e Ted passaram muito tempo escolhendo um peitoral e somente se deram por satisfeito quando fizeram vários testes em um modelo, que escolheram na cor amarela. Enquanto aguardavam na fila do caixa, a TV que exibia a novela Amor de Verdade, Amor de Mentira, chamou a atenção do cão, que ficou muito concentrado na cena em que um casal de humanos terminava uma relação. Ted retirou do bolso um pedaço de chocolate que sobrou do seu lanche da escola e dividiu ao meio com Tube, que prosseguia vidrado na TV e não parava de se lamber. Tube pediu mais um pedaço e Ted avisou que havia acabado. Na ida para casa, o menino segurava a mão da mãe e a ponta da guia do peitoral, devidamente posta em Tube, que sempre à esquerda de Ted o ajudava a desviar das pessoas e dos obstáculos na calçada apenas com a fala. Cuidado com o poste, Ted. Deixa a bike passar. Lixeira à frente. Naquele instante, o semáforo fechou e Tube o advertiu. Espera aqui. Cães enxergavam cores, principalmente em tons azulados e amarelados acinzentados. Todavia, não conseguem diferenciar muito bem o verde e o vermelho, e nem muito menos percebem exclusivamente pelas cores as funções de parar ou seguir em um semáforo. Ao observar Laura,
Tubby entendeu que diante de um sinal de trânsito era preciso parar quando os carros, as motocicletas e as bikes estivessem passando. Ele não sabia que receberia treinamento para saber enfrentar esses momentos. Ao chegarem à casa, Tubby ficou maravilhado com o ambiente e os pais de Ted disseram que a partir daquele dia o lar dele também seria ali. Laura mostrou os locais dos potes de comida e de água, depois colocou a caixinha de Tubby perto do jardim e avisou a ele que deveria fazer suas necessidades ali. No quarto, próximo à porta, ajeitou um lugar provisório para o cão dormir. O filhote sorriu e se sentiu muito feliz. Poucos dias depois, Tubby sequestrou as sandálias de Jack, as mordeu intensamente e as escondeu por trás da geladeira. Ao ver a porta do banheiro aberta, decidiu mastigar a cortina do box. Quando derrubou o varão que a segurava, tomou um susto e saiu numa carreira sem fim, indo para o quarto se esconder debaixo da cama de Ted. Levou a primeira bronca de Laura. "Não quero o senhor dentro do banheiro, ouviu? Olhe para mim que estou falando com você, Tubby." Laura falava firme, e o cão permanecia olhando para a janela como se a bronca não fosse com ele. Ela reclamava, resmungava e depois o deixava em paz. Para Tubby, os humanos não entendiam algo essencial. Muitas coisas criadas por eles eram para a diversão dos cães filhotes. À noite, no quarto, ao lado da porta e de frente para a janela que dormia aberta, Laura completou o pequeno pote plástico com água e avisou que regressaria para ensinar algo muito importante a Tubby. Beijou a cabeça de Ted, alisou o cão e deixou o quarto. O filhote ficou sem entender o que ele teria de muito importante para aprender naquela noite. Deixou para lá e foi curtir a maravilha que era estar com a família que iria adotá-lo como cão-guia de Ted. Não sabia o que fazer com tanta alegria. O menino pediu para ele descrever o quarto. O cão começou dizendo que as paredes eram pintadas de uma cor que ele não sabia o nome. Pensou um pouco para tentar associá-la a algo que ele conhecesse. Depois de uns segundos, o filhote tratou de explicar de forma inesperada. "Já sei, as paredes são da cor de cocô claro." "Cor de cocô claro?" indagou Ted, explicando que não sabia que existia cocô claro e cocô escuro, e que as pessoas pintavam as paredes com essas cores. A risadagem tomou conta do quarto por alguns instantes. Tubby prosseguiu descrevendo o quarto, dizendo que nas paredes estavam desenhados gatos, cães, passarinhos e algumas árvores. Achava que também existiam formigas e alguns insetos. Depois Tubby falou sobre o suporte para a bengala e um lugar para os óculos escuros. Explicou que na frente da sua cama havia uma janela que permitia olhar o céu cheio de estrelas e sem nenhuma nuvem. Tubby não sabia o nome de muitas coisas e Ted insistia para ele descrever. Abajur, treco com um fio ligado na tomada e uma luz dentro que ilumina forte para baixo e para cima, e muito pouco para o meio. Não sei para que serve. Guarda-roupa, negócio grande, encostado na parede, cheio de portas, que tinha muitas coisas que os humanos usavam para esconder o corpo. Despertador, objeto com números e 2 bolinhas piscando e que de manhã fazia um barulho muito chato e desnecessário. O bom seria se livrar dele. Por fim, um pote de plástico para Tubby beber água, que ficava perto da porta, igual ao que estava na cozinha. Ted não possuía qualquer sensação visual. Todavia, conforme Tubby descrevia os objetos, ele colocava sua fértil imaginação para trabalhar. Pela primeira vez, sabíamos como Ted imaginava visualmente o mundo em sua cabeça. Tudo em forma de bola de chiclete nas cores lilás, azul e rosa intenso. Isso era inacreditável. Como Ted poderia imaginar tais cores se ele nunca as tinha visto? Era um mistério da mente daquele menino. Ted silenciou por instantes e depois, pausadamente, disse: "Sabia que eu sou adotado? Meus pais me abandonaram assim que nasci." Sem dar muita importância, Tubby respondeu: "Eu também. Não conheci meu pai e minha mãe também me abandonou. Fiquei morando no centro de treinamentos porque queria ser cão-guia. Espero ser adotado pela sua família."
Laura apareceu na porta do quarto e disse que iria ensinar Tube a rezar o Pai Nosso. O cão ficou sem entender e Ted riu discretamente para que sua mãe não percebesse. Laura juntou as patas dianteiras de Tube e, antes de iniciar a reza, esclareceu que era uma oração para ele fazer quando estivesse com qualquer tipo de dificuldade. Destacou que bastava ao cão pedir a Deus, que era o Criador de todas as coisas do mundo. Laura fez a oração até o final, sob o olhar bastante desconfiado de Tube, que não fazia ideia do que se tratava. Ted só fazia rir baixinho, e Laura comentou que na próxima vez iria ensinar a Ave Maria. Desejou boa noite, desligou a lâmpada e Tube ficou sem saber o que dizer, enquanto Ted ainda ria dele. Horus ou Anne nunca falaram sobre aprender a rezar. Era tudo muito novo para ele. No domingo, Jack e Laura haviam decidido passar o dia no bosque e fazer um piquenique para comemorar a chegada de Tube, pois estavam felizes com a alegria que o cão havia levado para a vida de Ted e de toda a família. Percebia-se claramente que Tube e Ted se davam muito bem. Jackson, Amanda e Brian confirmaram presença para o festejado piquenique. Naquele dia, ainda bem cedo, Tube descobriu 2 almofadas que ficavam no sofá da sala. Depois voltou para o quarto e deitou-se em sua cama. Laura perguntou quem fez aquela traquinagem e Ted disse que não foi ele, e só restou o cão, que com cara de paisagem fixa olhava para as paredes do quarto por estar ciente que Laura não falava com ele. Daquela vez, o pequeno cão levou apenas uma justa repreensão. Para findar a noite, Laura reclamou com Tube da quantidade excessiva de pelos que estava em todos os lugares da casa. Tube não deu a mínima, pois para ele, soltar pelo fazia parte da natureza dos cães e que os humanos se preocupavam sem necessidade. A manhã ainda não estava totalmente clara quando Laura decidiu ajeitar as unhas na sala. O cão estava perto dela e, de repente, atchim! Do nada, Tube começou a espirrar por várias vezes. O forte cheiro do esmalte da unha e da acetona, que invadia toda a sala, era quase insuportável para Tube, que achou melhor voltar para o quarto e acomodar-se na sua caminha enquanto Ted roncava. Os Smith conseguiram chegar cedo ao bosque e encontrar uma mesa bem próxima, às margens do lago. Laura havia preparado muitas iguarias na noite anterior. Torta de morango, frango refogado, arroz de abacaxi, salada verde e os salgadinhos. A limonada e a pizza vegetariana com queijo mussarela, esta última a preferida de Ted, foram preparadas na manhã. A paisagem verde era deslumbrante, com a copa das árvores refletidas mansamente no espelho azulado da superfície do lago. Era verão, dia ensolarado, e não fazia tanto calor no bosque. Pássaros desfilavam pelo céu, patinhos, guiados pela mãe, nadavam suavemente no meio do lago. E um monte de insetos triscava na água em arriscado balé para tentar se livrar dos sapos que pulavam para abocanhá-los. Quando Tube viu o lago, pensou em brincar com Ted dentro d'água. Pediu que ele segurasse a ponta da guia e correram para as margens do lago. Brian os seguiu e Amanda o segurou pelos braços, enquanto Laura mandou Tube e Ted voltarem. Contrariado, o cão guiou Ted de volta. Contudo, pediu que o menino retirasse os óculos e a guia para que brincassem de carinho na barriga, rolar pela grama, com prolongadas risadas e muitos latidos. Após rirem bastante, Tube e Ted foram passear pelo bosque. Antes de saírem, o cão comeu ração e Jack colocou a guia nele. Ted lavou as mãos, pegou uma fatia de pizza e segurou a guia de Tube, que sentia um incômodo nas narinas e não sabia que o cheiro cítrico que saía do vinagre usado por Laura na salada tornava-se muito desagradável para o seu sensível olfato. Quando começaram a caminhar, Brian se aproximou dizendo que iria com os dois. Ao perceber as intenções do sobrinho, Ted pediu que ele voltasse.
Entretanto, Amanda insistiu que os dois o levassem e Jackson se pronunciou rápido, dizendo que ele e Brian iriam junto com Tubby e Ted passear no bosque. Tubby e Ted não gostaram da ideia e o cão pediu que Ted explicasse ao irmão que os dois estariam em missão especial e que ninguém poderia ir com eles. Jackson riu de início e disse que ele e Brian não iriam atrapalhar a importante missão que os dois tinham para realizar. Tubby pediu para avisar a Jackson que no local havia muitos mosquitos que poderiam picar Brian, mas Jackson não recusou e os 4 seguiram, com Tubby e Ted muito indignados. Laura ordenou que não se afastassem muito e eles caminharam para o interior do bosque enquanto Tubby e Ted, às escondidas, dividiam um pedaço de pizza. Ao dar a primeira dentada, o cachorro se deliciou com o sabor da pizza e comentou que se sentia no céu dos cachorros de tanta felicidade. Caminhavam para a parte mais profunda do bosque, onde o topo das árvores se encostava e fazia aquela parte do bosque escurecer. A claridade foi se apagando e o escuro começou a se fazer mais forte. Brian disse ao pai que estava ficando com medo e Jackson colocou o filho nos braços e comentou: "Está tudo bem, papai está aqui com você." Brian olhava para cima e com expressão de choro gritava: quero mamãe." Jackson decidiu regressar com Brian, que estava aos berros. Tubby e Ted prosseguiram livres e puderam dividir em paz o último pedacinho de pizza. Já não escutavam os gritos de Brian e minutos depois começaram a ouvir um som diferente. Decidiram segui-lo e perceberam que se tratava de vozes cantando. Sentindo um gostinho de aventura, prosseguiram caminhando para a parte mais escura do bosque até se depararem com uma grande área descampada e 3 árvores cantoras. Esperaram que terminassem de cantar e bateram palmas. As árvores se assustaram e a árvore pai, projetando a ponta de seus espinhos, perguntou: quem são vocês? Tubby, boquiaberto, apenas disse: fantástico! E tratou de responder quem eram os dois. Ted ficou surpreso porque Tubby também conseguia falar com aquelas árvores. O cão não sabia que aquilo era possível. A árvore pai, recolhendo as pontas dos espinhos, explicou: somos a família das árvores espinhentas. Sou o pai, essa é a mãe, e a menor é a nossa filha. A mãe tratou de esclarecer: somos uma família de árvores cantoras. Tubby, surpreso, completou: árvores cantoras? Isso é muito legal. São as primeiras árvores cantoras que conheço em minha vida de cão. A família riu e Ted comentou: oi, será que me escutavam? A árvore filha disse que conseguia entendê-lo e Ted explodiu em alegria. Que massa, também consigo falar com vocês. A família voltou a rir e Ted questionou: meus pais sempre vêm aqui e nunca me falaram de vocês. Por que será? A árvore mãe explicou: relaxa, ninguém vem nos ver. Vocês são os primeiros. Todos ficam perto do lago, lá na parte mais clara e nobre do bosque. Tubby perguntou qual o motivo para isso acontecer, e a árvore pai explicou que, além da família estar em uma área úmida e escura do bosque, eram árvores cheias de espinhos, com copa rala, que não fazia boa sombra. Tinham frutos pouco suculentos, muito azedos, que somente alguns tipos de pássaro comiam. Ted sentia que aquele lugar era o local mais silencioso da cidade das árvores. Ouviam-se apenas cantos de pássaros e o som do vento a bater nas folhas. A árvore filha perguntou se queriam ouvir a família cantando, e os dois disseram que sim. Quando começaram a cantar, a harmonia do canto se conectava à rede de fungos, animais e plantas que haviam em todos os recantos do bosque, que logo trataram de aparecer e começar a dançar. Tubby e Ted ficaram encantados com aquela agradável melodia que despertava grande alegria nos seres do bosque. Os dois começaram a desenvolver uns passos, mas de súbito todos ouviram uma voz distante: Tubby e Ted, onde vocês estão? Era Jack gritando pelo bosque.
A família das árvores espinhentas parou de cantar e projetou seus afiados espinhos. Com exceção de Tube e Ted, que sabiam se tratar de Jack, todos os animais desapareceram e as plantas ficaram imóveis. Tube latiu bem alto enquanto Ted se despediu. É o meu pai me chamando. Depois nós voltaremos. Foi um prazer conhecer vocês. Tube disse adeus para a família das árvores espinhentas e começou a guiar Ted enquanto Jack insistia em chamar por eles. O domingo no bosque prosseguiu divertido e intenso para toda a família. Tube e Ted ainda estavam maravilhados com o canto da família das árvores espinhentas. À noite, deitados, os dois descansavam o corpo, mas as mentes continuavam a voar pelos labirintos da imaginação. Ted perguntou se deveria dizer a seus pais sobre a família das árvores espinhentas, e Tube apenas lembrou. Quem vai acreditar em um cão vira-lata e em uma criança? Ted completou rápido, ainda mais cega. Quase vencido pelo sono, Ted desejou boa noite enquanto Tube já roncava, assustadoramente.